Boa noite a todos, né? Boa noite aos alunos, né, que são o principal alvo dessa palestra de hoje, aos coordenadores de curso, também aos colegas da Receita, né, que estão participando comigo hoje desse evento, né, muito importante para a formação dos alunos, né, principalmente contabilidade, administração, direito, né? Então, vou iniciar agora a apresentação. Me apresentando, eu sou Evaldo Macedo, eu sou analista tributário da Receita Federal do Brasil, eu sou agente da Receita Federal em Alfenas, Minas Gerais. Agente, né, é o chefe da Receita na região, né? Nós aqui de Alfenas, sul de Minas, né, representamos aqui 14 municípios na região de Alfenas, né, por cerca de 300 mil habitantes. Então, é uma região da área de saúde, estudantil, muitas universidades e faculdades, e também da área agrícola. O objetivo desse treinamento de hoje é o preenchimento da declaração do imposto de renda, né? É uma aula voltada, né? Uma apresentação voltada para vocês conseguirem ter uma noção de como se preenche uma declaração do imposto de renda, tá? Na apresentação de hoje, tá? Vou orientar as pessoas que não tentem preencher junto com a apresentação, né? Até oriento os coordenadores, os professores, né, que depois peçam para que os alunos, como uma tarefa, né, um ponto extra, alguma coisa assim, enviem a declaração ao invés de pôr o exemplo que a gente põe aqui do CPF, de um CPF fake, né, que não é de pessoa alguma, esse CPF não é aceito pela Receita, mas que coloque o CPF do próprio aluno, né, para se identificar e para que ninguém copie o trabalho de ninguém, né? Então a gente orienta para que se preencha a declaração com o próprio CPF e o nome do aluno e envie para o professor, não envie para a Receita, tá? Que essa é uma declaração fictícia. A documentação necessária. Então, uma das dúvidas, né, uma das maiores dúvidas iniciais das pessoas, que documento eu preciso para fazer a declaração do imposto de renda? Tá? As declarações do imposto de renda, a documentação necessária, são todos os documentos referente a financeiro seu, conta de banco, o que você recebe, os bens que você tem, então aplicação financeira, carro, lote, tudo relativo à parte financeira sua, tá? Então, o primeiro documento mais comum, principalmente para quem é assalariado, é o comprovante de rendimento. O comprovante de rendimento, ele tem esse modelo aí, onde traz os rendimentos da pessoa e informações da fonte pagadora, tá? Esse documento, eu vou pedir ao Cláudio que já esteja aí disponibilizado para os participantes, né? Já foi pedido para enviar também anteriormente para as instituições de ensino, né? E também disponibilize aí no perguntas e respostas para que as pessoas possam acompanhar essa documentação também e imprimi-la e depois usá-la para treinar fazer a declaração, né? Lembrando que esse CPF que a gente está passando aqui não pode ser enviado a declaração para a Receita, é só para fazer o preenchimento mesmo no programa. Então, o outro documento, mas também muito comum, é o documento de comprovante, né, bancário, né, onde consta o valor de aplicações financeiras, o valor de poupança, o valor que você tem na conta corrente. Então, esse é a página 2 do material. Nós temos também, né, informações adicionais, que são referentes a bens e direitos, né, que você tem, e também dependentes e despesas, tá? Lembrando, tá, que essa página 3, né, que ela está dividida em dois blocos aqui, essa página 3, ela não você não vai receber do contribuinte, do cidadão, do teu cliente, dessa forma, tá? A página 1 e 2, sim, elas são padrão, ele tem um modelo, né, estipulado pela uma instrução normativa da Receita Federal, mas a página 3, eu criei um resumo, só para vocês terem ideia, né, de quais informações tem que constar na declaração. Então, essa página 2, essa página 3, ela vai ser formada por vocês.
né, futuros contabilistas, que são os recibos que as pessoas vão apresentar, as escrituras, né, registradas em cartório ou é, contrato de compra e venda, o certificado de registro dos veículos que a pessoa tem, né, as notas fiscais que eles efetuaram o pagamento, que são dedutíveis no imposto de renda, tá? E as certidões, né, de nascimento, de casamento, que refere-se às pessoas que estão ligadas a ele na declaração. Então, lembrando, a página 3 é um resumo que eu fiz. Na vida real, vocês vão ter que pedir todos esses documentos: recibos, escrituras, certificado de registro de veículo, notas fiscais, certidões, contratos, demais que a pessoa tenha, né? Além das informações, né, do item 1, que é o comprovante de rendimento, o item 2, que é os comprovantes bancários, né, pode ter mais de um comprovante de rendimento, mais de um comprovante bancário, né, e dos recibos, das escrituras, né, das notas fiscais, o contabilista, ele deve, né, solicitar o comprovante de endereço para a pessoa, né, sempre manter o endereço atualizado, que o endereço é que é usado para a Receita fazer a comunicação com o contribuinte através do correio, né, que a gente tem que fazer o registro, né, dessa comunicação com a R, confirmar que a pessoa recebeu aquela notificação da Receita, né? O e-mail também é muito importante, né? O número de celular, né? E os dados bancários, tanto para débito do imposto de renda a pagar, quanto para crédito do imposto de renda a restituir. E como que eu faço a declaração do imposto de renda? A declaração do imposto de renda, ela pode ser feita de forma online, direto na página da Receita da Federal na internet, né? Lá vai ter um link meu imposto de renda que vai ser, a pessoa vai entrar, né, através da conta GovBR, utilizando a conta prata ou ouro. A gente pode fazer através do app Meu Imposto de Renda, que você vai baixar na sua plataforma de compra, né, de baixar os aplicativos, tanto para iOS quanto para Android. E nós temos no computador, né, usando o Programa Gerador de Declaração, que é o PGD. PGD significa Programa Gerador de Declaração, que você vai fazer o download. Esse programa você vai baixar, você tem que ter acesso à internet, né? E você vai instalar em seu computador. Uma vez instalado no seu computador, né, você não vai precisar de ter conexão direta na internet. Você pode fazer de forma offline e depois, na hora de transmitir, você vai precisar de usar a internet. Mas é bom manter o computador sempre conectado, porque tem algumas atualizações que o programa faz de forma automática, lógico, perguntando, pedindo autorização para que faça essa atualização para você. E agora a gente vai falar sobre o programa gerador de declaração. Por que que a gente vai escolher o programa gerador de declaração para falar, sempre que a gente tem meios, em tese, mais práticos para fazer? É que o programa gerador, ele dá uma noção geral do que é o imposto de renda. Ele traz de forma mais bem distribuída as informações do imposto de renda, né? E vai formar melhor o aluno de contabilidade para fazer a declaração do imposto de renda. Então, ele é mais completo. Então, a gente gosta sempre de ensinar ele, porque as outras plataformas depois fica facilitado para que o profissional preencha. E como que eu faço o download desse programa do imposto de renda? A gente acessa o site da Receita, que é o gov.br/Receita Federal. Se você digitar isso no teu browser aí, você vai entrar no site da Receita Federal. Clica, né, no ícone Imposto de Renda e ele vai sair nessa tela aí. Você vai rolar um pouco para baixo, tá? A tela, tá? E vai ter a opção de declaração, tá? Quando você tem a opção de declaração, você tem aqui várias opções, né, do imposto de renda, né? A declaração online, como eu falei, para celular ou tablet, mas o que interessa para a gente hoje é o programa de computador, tá? Que você baixa o programa. Você clicou em baixar o programa, tá? Você vai ter a opção, né? Além de baixar em Windows, você vai ter em Mac, Linux, né? Que é uma multiplataforma, Windows 32 e o multiplataforma mesmo, tá? Então você tem todas as opções do imposto de renda para ser feito no computador, independente do sistema operacional.
né? Clicando em baixar o programa, né? Depois de algum tempo, esse programa vai ser baixado, né? Se você indicou a pasta de downloads, vai estar lá o programa do imposto de renda, né? Você dá um duplo clique nele e ele vai começar a instalação. Ele vai fazer algumas perguntas, né? Se você quer que instala na pasta padrão, sempre a gente orienta a instalar na pasta padrão do que o imposto de renda direciona, porque ele busca essas declarações de forma mais fácil e também busca no ano seguinte essas declarações para que você evite digitar muita coisa. Então ele faz essa recuperação em anos seguintes ou em programas anteriores, colocando na pasta padrão. Ele também te pergunta se você quer instalar colocando o ícone na área de trabalho. A gente sempre orienta que faça isso, né? Depois de instalado, né, você vai no menu iniciar ou na área de trabalho, tá? E clica lá no ícone do Imposto de Renda 2024. Clicando nesse ícone, a gente vai fazer a abertura do programa. E aí você está com o programa aberto, tá? Na tela do seu computador. Tá? Ele tem várias informações aqui. Alguma delas é o menu superior, onde tem várias informações, várias ferramentas para você utilizar. A gente tem o menu lateral, a gente tem o menu de boa-vinda, aí é onde você escolhe como que você vai iniciar o preenchimento da sua declaração, tá? Então, esses 3 menus aqui são os mais importantes da declaração, tá? A gente tem também os links, depois de aberto o programa, você tem os links, né, para as novidades do imposto de renda, para a página do imposto de renda dentro da Receita, dentro do site da Receita, o Pergunte ao Léo, a gente vai falar sobre ele, perguntas e respostas, perguntas mais frequentes e atualizar bens e direitos do exterior. Então, tem vários links aqui dentro do próprio programa, ele já te joga para algum local da página da Receita Federal na internet. E como a gente inicia uma declaração do imposto de renda? A gente clica em nova, tá? E aqui, no tipo de declaração, a gente tem a declaração de ajuste anual, que é a mais comum que a gente faz, tá? De uma pessoa normal, né, viva, e que nunca saiu do país, essa declaração de ajuste anual. A gente tem a declaração final de espólio, que é quando a pessoa falece e termina o inventário, o arrolamento, ou a divisão de bens, transita em julgado esse inventário, esse arrolamento, né? E na declaração final é onde vai informar para quem foi os bens do espólio, né? A declaração final e vai pagar a última vez o imposto de renda lá, a pessoa falecida, né? O espólio vai pagar a última vez o imposto de renda, quem vai pagar, na verdade, não vai ser o falecido, vai ser o próprio inventariante, né? Que é responsável por todas as obrigações do espólio. E tem a declaração de saída definitiva do país. As pessoas, quando saem de maneira definitiva do país, têm que fazer uma declaração informando essa condição, para passar a ser tributado no exterior. No nosso caso aqui, a gente vai fazer a declaração que é a mais comum, né, que a gente recebe, que é a declaração de ajuste anual. Tá? Aí depois, você tem 3 tipos de iniciação a preencher a declaração. Existe a pré-preenchida, tá? Que está disponível com a conta GovBR, com os níveis ouro ou prata. Inclusive, quando a pessoa, né, o teu cliente entra com a senha GovBR dele, ele tem lá no Meu Imposto de Renda a opção de autorizar você baixar essa declaração pré-preenchida. Tá? Fica a dica aí para vocês que tem essa opção. Então, o próprio contribuinte, né, o teu cliente, ele entra dentro do site da Receita, baixa a declaração pré-preenchida, tá? O que é essa declaração pré-preenchida? Essa declaração ela contém, né, as informações cadastrais, contém os rendimentos da pessoa, que a Receita já tem conhecimento, já tem o patrimônio da pessoa, se a pessoa já fez declaração anteriormente, tem todos os pagamentos que a pessoa fez para médico, para dentista, para plano de saúde, tá? E vai constar todos esses dados facilitados na declaração. Tem a opção de iniciar importando a declaração de 2023. Como que funciona isso? Quando você já tiver feito a declaração de alguém em seu computador e você for iniciar uma declaração esse ano,
tá? Se o ano passado você já fez de alguma pessoa 2023, no ano de 2024 agora, ela puxa os dados daquela declaração de 2023, para facilitar o preenchimento da declaração. E tem a opção de iniciar uma declaração em branco, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Iniciar do zero uma declaração, onde você vai ter que digitar todos os dados da declaração. No nosso caso aí, a gente vai criar uma declaração em branco desse contribuinte fictício aí, que é o José da Silva. Então a gente vai digitar o CPF dele e o nome dele e vai iniciar, né, o preenchimento da declaração do imposto de renda dele. Quando você clica em OK, ele vai te dar uma informação. Opção pela tributação. Então, ele está te orientando aqui, ó, preencha todas as fichas da declaração e, ao final, acesse o quadro comparativo, onde o programa apresentará o cálculo do imposto dos dois tipos de tributação. Quais são os dois tipos? É a dedução legais, que a gente fala declaração completa, modelo completo, ou pelo desconto simplificado, onde vocês viram, né, com o palestrante Sérgio, que o desconto simplificado ele está limitado a 20% dos rendimentos, né? No máximo a 16.754,34, tá? Então ele pode optar, informar todas as reduções e depois fazer uma comparação para ver qual que é indicado no caso, tá? Cada caso é um caso, né? Se ele teve pouca despesa, se ele teve pouco imposto retido, tá? Sempre é melhor ele fazer pelo desconto simplificado. Mas nada impede que você preencha todos os dados e depois escolha no final, tá? A Receita Federal, inclusive, aqui nessa orientação, ela fala sobre isso, tá? E aí, ela fala, se você quiser acessar, né, o quadro, clique na lupa existente no canto inferior esquerdo. A gente vai ver isso depois, tá? Clicando em OK, a gente vai aparecer já, você já está dentro da declaração do seu cliente, tá? E aí a gente está vendo, né, que ficou um pouco diferente a tela, tá? A gente continua com o menu superior aqui em cima, continua com o menu lateral, né? Ele é extenso, então você mexe com a barra de rolagem nele, para cima ou para baixo, tá? Tem um menu que é tipo um atalho, né, para alguns campos da tua declaração, não tem todos aqui, tá? E tem aqui os dois regimes de tributação, por deduções legais, tá? E por o desconto simplificado. E aqui ele vai te dar a alíquota efetivo, né? Tem muita gente que a gente fala que a gente paga muito imposto de renda, a gente vai ver no final aqui, que não é não é tanto imposto de renda assim, em valores mas em porcentagem não, né? E aqui a lupa que foi falado aqui, ó, para detalhar a tributação aqui. E aqui você opta pelas deduções legais ou pelo desconto simplificado. Aqui, gente, a gente orienta, tá? A Receita também, que você preencha, tá? Navegando pelo programa, sempre utilizando esse menu lateral aqui, ó, tá? Em ordem decrescente, começando pela identificação. Começando pela identificação do contribuinte. Aqui, ó. Sempre começando pelo a parte mais alta aqui, em ordem decrescente, e preenchendo todos os campos da declaração, né, um sequencial ao outro, tá? Se você preenche fora da ordem, pode ocorrer, né, um erro no cálculo do imposto no final, por exemplo, se você for fazer uma doação para os fundos da criança e do adolescente e também para o fundo do idoso. Então, é sempre preencher nessa ordem. Então, iniciando aqui, né, a primeira coisa na identificação do contribuinte, né, aqui em cima da identificação, ele pergunta que tipo de declaração? Declaração ajuste anual original ou declaração retificadora? O que é isso, Evaldo? A declaração de ajuste anual original é a primeira declaração daquele ano que você entrega. Então, do exercício 2024, referente ao ano calendário, aos rendimentos que a pessoa recebeu em 2023, é a primeira vez que ele vai declarar. Então, você vai pôr que a declaração é uma declaração original.
ok? Se você já entregou uma declaração da pessoa e já transmitiu essa declaração para a Receita Federal, ela vai gerar um recibo e aí você tem que fazer uma declaração retificadora, ok? Aqui ele pede o número do recibo de 2023. Se você não tiver, ou se a pessoa não tiver entregue, não tem problema. Não é obrigatório o preenchimento desse número do recibo do ano anterior. Quando você vai fazer uma retificadora, aí é obrigatório o preenchimento da declaração do mesmo ano que você entregou anteriormente, tá? A declaração do mesmo ano, do mesmo exercício, mas que você entregou e quer retificar. Aqui tem os dados cadastrais, não tem nada difícil, tá? Nome, o data de nascimento, né? Ele pergunta se houve alteração nos dados cadastrais, né? Inclusive endereço. Depois ele pergunta se a pessoa tem cônjuge ou não, se é residente no exterior, né? Se teve residente ou passou a residente no Brasil em 2023, né? Então, ele faz essa pergunta. No nosso caso aqui, todos são não, né? Ele não vai haver correção cadastral, não tem, possui cônjuge e não estava residente no exterior em 2023, tá? Esse primeiro item, não houve alteração de dados cadastrais, a gente orienta sempre marcar sim, tá? Desde que ele traga o comprovante de endereço atualizado, porque aí você atualiza o endereço da pessoa, ok? Se ele não trouxer, você marca não, porque aí você não tem certeza onde que a pessoa mora. Mas se você tiver certeza, né, do endereço dele atual, você marca sim, porque aí já corrige os, o endereço daquele contribuinte, tá? Rolando para baixo aqui, a gente vai ter a ocupação principal, tá? Sempre quando aparecer essa setinha para baixo aqui, gente, é que tem um menu, tá? Pré-definido. Então você não consegue digitar, ele não é de livre digitação. Você vai ter que escolher um código, né, para cadastrar aquele tipo de campo da declaração. Existem campos que são abertos, por exemplo, aqui o e-mail é um campo aberto, você digita o que você quiser. Celular também, ele vai exigir só números, né? Logradouro também. Mas alguns campos da declaração, quando tem essa setinha para baixo, você vai clicar nela, ela vai abrir e você vai escolher qual que é o tipo de item que você quer preencher, que ele preenche de forma automática a partir do momento que você escolhe aquele código. Nesse caso aí, a gente colocou que ele é um servidor público da administração direta federal, que é um professor de ensino superior. Ok? Depois de preencher a identificação do contribuinte, a gente vai preencher, né, o campo de dependentes, que é o segundo aí na nossa linha aí, abaixo da identificação do contribuinte. Quando a gente preenche, abre o campo de dependentes, a gente vai buscar lá na página 3, né, que tem essa informação número 7 da página 3, né? Lembrando que o contribuinte não vai trazer mastigadinho para você, não. Ele vai trazer uma certidão de nascimento ou uma cópia da identidade dessa pessoa que for dependente dele, tá? Então você vai clicar sempre nesse menu, no menu agora para frente, né? Todas as informações que a gente for informar na declaração, a gente tem que clicar sempre no novo, tá? Se tem uma informação que você quer excluir, já está preenchida, você vai digitar em excluir, né? E se é uma informação que você quer corrigir, você vai clicar em editar. Como a gente está preenchendo agora, não tem nenhuma informação ainda na nossa declaração, a gente vai clicar em novo. E aí, lembra que eu falei que sempre tem a setinha, né? Você não é de livre preenchimento, né? E aí você tem os tipos de dependentes, tá? Então tem vários códigos de dependência aí. Companheiro, filho até 21 anos, filho enteado cursando estabelecimento de nível superior, ou escola técnica de segundo grau até 24 anos. Então tem várias pais, avós, né? Irmão, neto, que a pessoa tem a guarda judicial. Então tem tudo explicando aí, né? A condição de dependência, ok? E aí eu vou escolher, nesse caso aqui, do nosso exemplo, tá? É um filho enteado cursando estabelecimento de nível superior ou escola técnica de segundo grau até 24 anos de idade. É o que a legislação permite, ok? Então a pessoa pode ser dependente na declaração do imposto de renda, gente. Se ele é dependente em outros locais, por exemplo, num plano de saúde ou num emprego, não tem nada a ver com o imposto de renda. O imposto de renda aceita
filho enteado até 24 anos, desde que ele esteja cursando escola técnica ou ensino superior. Se ele não estiver cursando nem escola técnica nem ensino superior, é até 21 anos de idade. E aí você vai preencher todos os campos desse filho, né? Colocou o CPF do filho, a data de nascimento, o nome do filho, o e-mail dele, telefone, né? E pergunta para você, dependente mora com o titular da declaração? Tá? Por que essa pergunta? Se mora, quando alterar o endereço do titular da declaração, vai alterar o endereço do dependente também. E aqui, como vocês viram antes com o Sérgio lá, ele já cria um desconto padrão de R$ 2.275,08 referente à dedução, que é um limite legal, independente de você ter gasto com aquele dependente ou não, tá? Você não precisa comprovar que gastou com ele, você tem que comprovar só se ele é seu dependente ou não. Então, você tem um filho, até 21 anos, você não tem gasto nenhum com ele, tá? Ele não trabalha, mas você não tem gasto nenhum com ele. Você pode incluí-lo como dependente e você vai ter direito a deduzir na declaração esse valor do cálculo do imposto. Feito isso, né, você clica em OK, tá? Você terminou o preenchimento do dependente. Okay? Ele te dá um resumo aqui da declaração, da ficha de dependente, desculpa. E aí ele põe aqui, né, o código do dependente, esse é um resumo, né? Se você tiver outro dependente, você clica em novo. Se você quiser editar esse dependente, a data de nascimento está errada. Você seleciona ele e clica em editar. Vamos para o próximo item, tá? Alimentandos, tá? Eu vou pular. O que é alimentandos? Não é uma coisa incomum, não. Alimentandos é para quem a pessoa paga pensão alimentícia, tá ok? A pensão alimentícia, ela é aceita, como o Sérgio falou antes, para aquelas pessoas que têm decisão judicial ou acordo judicial ou extrajudicial, que hoje podem fazer separação no cartório também, né? Então, se for feita uma separação no cartório e tiver constando lá na separação que a pessoa vai pagar pensão, né? A pessoa tem que informar aqui a dedução dessa pensão paga no campo, tem que informar os alimentandos para depois informar os pagamentos que ele foi feito para aquele alimentando, ok? Nesse caso, o exemplo nosso não tem, tá? Então a gente vai pular aqui para o rendimento recebido de pessoa jurídica. Aí aqui, se o dependente tiver rendimento, você tem que informar o rendimento do dependente, tá? Então, é bom analisar se aquela pessoa compensa esse dependente na declaração do imposto de renda ou não, né? Aquilo que eu falei, ele é dependente da empresa, é dependente do plano de saúde, não interessa, tá? A dependência na declaração do imposto de renda, ela tem a lei própria e é opcional. Você não é obrigado a pôr aquela pessoa como dependente sua, mas uma vez que você tenha posto aquela pessoa como dependente, você vai ter que incluir todos os rendimentos, todas as despesas, todos os bens que aquela pessoa tem. Por isso que tem esse campo aqui. E aí você vai digitar novo, como a gente já falou, tá? E aí vai fazer o preenchimento, né? CNPJ, o Ministério da Educação, os rendimentos, a contribuição previdenciária, o imposto retido na fonte, 13º salário, né? E o imposto de renda retido sobre o 13º salário, ok? E onde que você vai achar isso? Você vai achar isso na página 1 do nosso material. E aí tá a página 1 aí, né, realçada aí, né, tem o CNPJ da fonte pagadora, né, no quadro 1, nós temos os rendimentos, né, tributáveis, né, na declaração, né, então os rendimentos tributáveis são 120 mil, nós temos a contribuição à Previdência Oficial, 20 mil, nós temos 18 mil do imposto retido na fonte, nós temos 9 mil do 13º, e nós temos R$ 1.000, que é o imposto retido sobre o 13º. Vocês viram ontem, né, que o 13º está sendo destacado aqui porque ele é tributado à parte, ele é tributação exclusiva, né, e esse imposto retido ele não tem volta, ele é definitivo, né? Digitado os campos, né, você vai ver um resumo. Se tiver um novo rendimento ou precisar de excluir ou editar, você vai no
no quadro próprio. E aí a gente já vê, né? A partir do momento que a gente incluiu o dependente e colocou rendimentos, as tributações aqui já começaram a alterar, ó, tá? A gente não tinha informação nenhuma, agora já tem, ó. Nesse caso aqui, até agora está dando imposto a restituir se ele optar pelo modelo completo. E de 1.682,78. Ou o imposto a restituir de 164,58 se ele optar pelo desconto simplificado, tá? E aqui uma alíquota efetiva de imposto de renda, ele está pagando sobre o rendimento que ele teve 13,59% no modelo completo ou 14,86% no modelo simplificado. Agora a gente vai, esse contribuinte não tem aqui em nossas informações que ele recebeu rendimentos de pessoa física ou no exterior. Rendimentos de pessoa física, geralmente, exterior é mais raro, mas de pessoa física são geralmente profissionais liberais, né? Os contadores recebem, o dentista, médico, né? Os prestadores de serviço em geral, eles recebem de pessoa física, tá? E aí tem que preencher mês a mês, né? Fazer o carnê-leão, tá? Esse procedimento a gente não vai entrar em detalhe hoje em nosso treinamento, tá? E aí a gente já pula para os rendimentos isentos e não tributáveis. Essa aqui é a pasta do rendimentos isentos e não tributáveis. E aí a gente clica um novo, tá? E de onde que a gente tirou o primeiro rendimento isento e não tributáveis, tá? Na página 2, a gente tem o comprovante bancário, tá? A poupança é um rendimento, a poupança, ela tem composta, né, nas informações dela, os rendimentos da poupança, que está aqui já direcionado, né, no comprovante bancário, né, no quadro 4, todos os rendimentos isentos, né, referente ao banco. E aí a poupança, ele teve um rendimento de R$1.000, ok? Então veja bem, aqui a gente vai informar somente R$1.000. Por quê? Porque saldo em conta, saldo em aplicação, ele não é um rendimento. Saldo, ele é um bem. Aí a gente vai ver na frente como que a gente informa isso, ok? Guardem isso. Né? A gente faz analogia, por exemplo, a pessoa que recebe um aluguel de um apartamento, por exemplo, ou uma casa. Como é que funciona? A pessoa tem uma casa, que é um bem, fica mais claro, não fica? E ela recebe um aluguel, tá? A casa, ele vai relacionar lá na declaração de bens da declaração. O aluguel, ela vai formar em rendimentos. No caso do aluguel, é um rendimento tributável, tá? No caso da poupança aqui, é um rendimento isento. Então, quando você aplica na poupança um bem, que é o teu dinheiro, você está emprestando, você está alugando aquele bem para o banco. E sobre aquele bem que é seu, né, que está emprestado para o banco, ele está usando o seu dinheiro, como uma pessoa está usando a tua casa, o teu apartamento de aluguel, e você recebe um rendimento por aquele bem que você está emprestando, tá? Então, para vocês saberem diferenciar o que é bem e o que é rendimento, né? Quando tem uma aplicação financeira, né, parece ficar meio misturado ali, né? O rendimento da poupança se misturar com o saldo da poupança, tá? Dentro daquele saldo ali pode estar somado os rendimentos, né? E deve estar somado. Só que tem que ser destacado o que rendeu naquele ano, ok? Porque a declaração, vocês viram ontem com o Sérgio, né, que o imposto de renda é apurado mensalmente e depois faz o ajuste anual, né? Então, nesse ajuste anual, a gente vai ver quanto que a poupança teve de rendimento. Esse rendimento da poupança vai ser para suprir o acréscimo patrimonial. Ele vai justificar o acréscimo patrimonial, né? Não é o saldo da poupança, porque o saldo é um patrimônio já. Tá? O rendimento é que vai poder suprir alguma coisa que a pessoa adquiriu, ok? Então as pessoas confundem muito. E nesse caso aqui, né, essa poupança é do titular da pessoa, tá? E aqui a gente abriu lá para preencher, né, 12 rendimentos de caderneta de poupança, é do titular, tá? O beneficiário José da Silva, a fonte pagadora é a Caixa Econômica Federal,
tá? O valor de R$ 1.000 de rendimento. Está no quadro 4 da página 2. Ok? E aqui está o resumo, né? E aí agora a gente vai, como o único rendimento isento que a pessoa tem, a gente vai pular agora para os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva. E aí, quando a gente abre aqui, você lembra que na ficha da pessoa jurídica, a gente já informou o 13º? E aí, se a gente vir nos totais aqui, tá? Já foi puxado lá da ficha de rendimento de pessoa jurídica os valores do rendimento do 13º, tá? Que ele é tributado exclusivamente na fonte, tá? Isso aqui nós já preenchemos anteriormente lá na ficha de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, ok? E aí já está preenchido. E qual que é o outro rendimento que a gente tem, tá, de tributação exclusiva na fonte? A gente tem uma aplicação do fundo de investimento na Caixa, tá? Que tinha um saldo de R$ 70.000, passou para 80 e teve um rendimento de 5.000, ok? A gente vai informar o saldo em rendimentos? Não, a gente vai informar um rendimento destacado aqui, ó, sujeito a tributação exclusiva, que é o quadro 5, né, da folha de número 2, que é o informe bancário. E aí a gente vai preencher aqui. Rendimento de aplicação financeira, tipo de beneficiário titular, que é o próprio contribuinte, né, não é a dependente, José da Silva, a fonte pagadora é a Caixa Federal, o valor que ele teve de rendimento foi 5.000. Informou isso aqui, clica OK. Vocês lembram lá que o Sérgio falou ontem, né, que não altera a tributação do imposto de renda, né, da declaração, os rendimentos isentos e os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, né? Ele falou ontem isso, né? Não sei se vocês lembram. E vejam que não alterou realmente, ó. Isso aqui só serve para títulos de informação e o rendimento suprir ou justificar um acréscimo patrimonial. As deduções aqui, o valor das alíquotas aqui e o valor do imposto a restituir não alterou por enquanto, ok? E agora a gente tem mais rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, tá? No quadro, no quadro 4 da página 3, a gente tem aqui um prêmio, né, que a pessoa recebeu, né, que é uma caminhonete Toyota Hilux, né, 2023, que ela foi adquirida em 8/3/2023, né? Foi um sorteio, né, de um título de capitalização no valor de R$ 300.000, né? Então ele recebeu esse prêmio, né? O Sérgio falou ontem que prêmios de loteria e sorteios, né, eles são tributados exclusivamente na fonte, tá? Então você vai informar esse rendimento lá em rendimentos sujeito à tributação exclusiva. Então você vai clicar em novo, né? E informar os dados aqui, ó. Outros, né? Titular é a própria pessoa que foi beneficiado. Ele recebeu do Super Max Cap, né? O bem descrito aqui, uma caminhonete Hilux 2023, né? 0 km, e o valor de R$ 300.000, tá? E aqui uma informação interessante. Se você recebeu essa caminhonete e não vendeu, ela vai constar no teu patrimônio, tá? E se você não vender anos posteriores, ela vai continuar constando. Mas você só vai informar em rendimentos somente no ano que você recebeu ela. Você não vai repetir que você está recebendo uma caminhonete por ano, não. A caminhonete, você ganhou ela em 2023, né? Se você não for muito sortudo e não ganhar outra no ano que vem, se você mantiver essa caminhonete no seu patrimônio, em 2025 você não vai informar que ganhou uma caminhonete em 2023. Você vai informar só no ano calendário de 2023, tá? Que aquele rendimento entrou na sua declaração em 2023. Nos anos seguintes, ela vai figurar somente como patrimônio, ok? E aí está o resumo aí dos bens, né, dos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Né, rendimento de aplicação financeira, outros, né? Se você entrar em totais aqui, vai aparecer o 13º, né? E vamos lá para pagamentos efetuados.
pagamentos efetuados, a gente tem na página 1 aí do informe de rendimentos, né, um plano de saúde, tá? Geralmente, quando desconta em folha de pagamento, plano de saúde, algumas empresas fazem isso, né, é pago por um terceiro, né, que é uma operadora de plano de saúde. Mas se a empresa desconta do funcionário, vai constar aqui nas informações complementares, que é o item 7. Se a pessoa da página 1, né, o quadro 7 da página 1, se a pessoa paga diretamente para o plano, não desconta do contra-cheque dele, aí ele vai ter os boletos de pagamento. Vai ser diferente disso aqui, ok? Então, existe casos distintos. Aqui é porque desconta dele do contra-cheque dele. Então, a fonte pagadora já fala que descontou do contra-cheque dele para pagar o plano de saúde. E aqui tem destacado, né, do titular, que é o José da Silva, e o do dependente dele no plano de saúde, ok? Na página 3, nós temos aqui duas despesas, que é o tratamento odontológico e também a universidade do dependente, ok? Então, tudo isso aqui são pagamentos que foram feitos pelo titular da declaração. Então, a gente vai clicar aqui em novo, né? E vai informar aqui, tá? 26 planos de saúde, né? Você vai clicar na setinha aqui, vai ter isso, plano de saúde no Brasil, tá? Do titular, tá? No valor do CNPJ, da operadora de plano de saúde, o nome dela, o plano de saúde, na saúde. O valor pro titular foi de 5.600, ok? Aqui existe parcela não dedutível e valor reembolsado. Quando a pessoa tem reembolso pela empresa, alguma coisa que a empresa paga parte do plano de saúde, tem que constar aqui. E tem que vir destacado lá no comprovante de rendimento dele, ok? E a gente tem uma outra despesa com plano de saúde, que agora é do dependente, ó. Então tem que colocar separado, né? Do filho, Leonardo, tá? É o plano de saúde, Una Saúde, no valor de R$ 3.000. A gente tem a outra despesa que é com dentista, né? Tem esse código aqui também específico para dentista. É do titular, aqui vai informar o CPF do profissional, né, do dentista, o nome do dentista e a descrição, tratamento odontológico, no valor de R$ 6.000, que foi pago. Temos também a despesa com instrução, né? A despesa com instrução no Brasil é do dependente, né? O nome do dependente, o CNPJ da instituição financeira, da instituição de educação, desculpa, o nome dela e a descrição, um curso de Ciências Contábeis. O valor pago, 15.000. Também aqui tem parcela dedutível caso a pessoa seja reembolsada por algum motivo. E aqui nós temos o resumo de tudo que foi pago por ele, né? Nós temos a universidade, o dentista, nós temos o plano de saúde do titular e do dependente, ok? Veja, né, que aqui já alterou novamente, né, o saldo do imposto de renda, a tributação alterou, né? E uma tributação que estava lá atrás, 14%, agora está de 9,43%, quando ele informou as despesas aqui, ok? Se ele optar pelo modelo completo, que é o interessante aqui nesse caso que a gente está exemplificando. Agora nós vamos nas doações diretamente da declaração do imposto de renda. A doação direta na declaração do imposto de renda são doações, principalmente, para o fundo da criança e do adolescente e para o fundo do idoso, tá? O programa, com base nas informações da tributação, ela já calcula de forma automática 3% que a pessoa pode doar sobre o imposto de renda devido para o fundo da criança e do adolescente e 3% para o fundo do idoso. Independente de ter imposto a restituir ou imposto a pagar, essa doação pode ser feita. Se a pessoa tem imposto a pagar, o imposto a pagar dela vai diminuir, tá? Então, se ele tem um imposto a pagar de R$ 6.000, se ele doar 300 para cada fundo, né, e o programa assim aceitar,
né? Ele vai ter uma doação de 600, tá? E vai pagar só 5.400 para o governo. E os outros 600 ele vai recolher via um DARF que vai direto para o fundo da cidade que ele escolher, fundo da criança e do adolescente ou fundo do idoso. Essa doação ela só pode ser feita se a pessoa tiver imposto a restituir, o imposto a restituir dela vai aumentar. Vamos supor, nesse mesmo caso, ele tinha 6.000 de imposto a restituir. Se ele puder doar 300 para cada fundo, tá? Ele vai aumentar e vai passar a poder doar, a receber uma restituição de 6.600. Ok? E esses fundos, né, eles são vinculados a instituições de caridade, que tratam de crianças, que tratam de idosos no seu município. Então, você pode optar para doar para esse município. E você não está tirando dinheiro do teu bolso, tá? É um dinheiro que ia ficar para o governo, você está direcionando para esses fundos, tá? E na tua cidade você pode fiscalizar esses fundos, porque você está morando naquela cidade e você vai cobrar, né, do poder público o investimento naqueles fundos referente à doação que você fez, tá? Existe um fundo, né, que é composto das entidades, do Ministério Público e de um representante da Prefeitura, tá? Da ação social, que faz o direcionamento para essas instituições. Então, na declaração do imposto de renda, você clica em novo, né? Você primeiro do fundo do Conselho da Pessoa Idosa, tá? Lá fica disponível lá, ó, R$ 339,68, nesse caso aqui dessa declaração. Veja aqui, vocês vão ver na hora que a gente fizer a doação, esses 339 aqui, além de vir aqui para o valor de cá, vai aumentar o imposto a restituir aqui, né, da declaração aqui que a gente está preenchendo. Então, a gente geralmente escolhe o fundo municipal, né, que você pode fiscalizar de perto, né, e aí a gente escolhe o estado, né, que você quer doar, no nosso caso aqui em Minas Gerais, né, no meu caso aqui eu escolhi o município de Boa Esperança, né, sul de Minas, capital do estado de sul de Minas, e o valor, né, que você escolher até no máximo de 339, que é o valor que estava aqui, ok? E veja quando a gente informa esse valor, aqui, esses 339 já é acrescido aqui no imposto a restituir. Veja que você não está doando nada, você está só direcionando o dinheiro, ok? Feito isso para o fundo da pessoa idosa, você vai fazer também para o fundo da criança e do adolescente, ok? Mesma coisa, quando você faz a doação, ele já vem aqui direto para aumentando o imposto a restituir no mesmo valor de 339 lá que você fez a doação. Declaração de bens e direitos. Tá? Então, a gente tem aqui a página 3, né, onde constam a relação de bens. Né? Lembrando que, no caso do teu cliente, ele vai trazer isso tudo de forma separada. Né? Aqui a gente fez um resumo. Então, na página 3, a gente tem aí do item 1 ao 6, né, os bens que a pessoa tem. Então, a gente vai fazer a inclusão desses bens, né? Bens e direitos. Novo, a gente pode escolher o tipo de bem. Aqui a gente tem bens imóveis, né, que é casa, lote, terreno, terras, né, glebas de terras. A gente tem os bens móveis, né, que é carro, moto, caminhão, caminhonete, avião, embarcação, né? As participações societárias, né, de quem você é sócio, né, ação em bolsa, tudo, você vai colocar nisso aqui. Ou você participa de alguma empresa também, tá? Aplicações de investimentos, né, créditos outros que você tenha, né? Depósito, né, à vista, no caso de conta corrente, fundos, né, criptoativos e outros bens e direitos. Então, aqui você pode classificar todos os tipos de bens aqui. Aqui, o primeiro bem que a gente vai colocar aqui é o item 1, que é um automóvel, né, Chevrolet Onix 2019. Então, a gente escolheu bens móveis, né, e aqui tem veículo automotor terrestre, caminhão, automóvel, moto, etc. Né? Você tem que pôr se ele é no Brasil ou fora, tá? O código do Renavan é obrigatório e você faz a descrição daquele bem, tá? Nesse caso aqui, esse carro foi adquirido de forma financiada, né? Então, e foi adquirido em 2023,
tá? Então, no ano de 2022, a gente não tinha esse carro, né? A pessoa não tinha esse carro, tá? E ele comprou, né, esse carro, né, pelo valor de 55 mil, mas comprou financiado. Ele deu entrada de 10 mil e deu mais 6 parcelas em 2023, totalizando, no caso, 9 mil, né? 10 mil mais 9 mil deu um valor em 31 de 12 de 2023 de 19 mil reais, ok? Ah, Evaldo, eu financiei, onde que eu coloco a dívida? Tá. Quando é financiamento de bem, tá? Você não coloca a dívida, você coloca só o valor que pagou. Lembra que o Sérgio falou ontem lá que o regime da declaração do imposto de renda da pessoa física é o regime de caixa, né? Então você vai informar só o valor que você pagou até aquela data. Então, como em 31 de 2 de 2022 você não tinha esse bem, você adquiriu ele em 2023, em 31 de 12 de 2023 você pagou nesse bem quanto? 19 mil reais. Foi o que você despendeu para ter a posse desse bem. Segundo bem, tá? É um terreno. Ele foi adquirido em 2018 pelo valor de 50 mil reais, tá? Então você entra aqui, é bens imóveis, é um terreno, né, localizado no Brasil, IPTU, a data de aquisição, 12 de 10 de 2018, né? Aqui você faz a descrição, tá? E aqui você possivelmente comprou à vista, que não consta nada falando que foi financiado, né? O endereço, né, do bem. Aqui a área total, 300 metros quadrados, né? Aqui tem a opção em hectare, quando é gleba rural, né? Está registrado em cartório, sim ou não? Nesse caso nosso está, né? Podia ser por um contrato de compra e venda, aí não estaria registrado ainda, tá? Qual cartório que está registrado, né? E como nós compramos em 2018, né? A pergunta que se faz, em 31 de 12 de 2022, vocês já tinham o terreno? Já, né? Então, você repete o valor aqui em 2023. Ah, Evaldo, esse terreno hoje vale 150 mil, ele já aumentou de preço. Eu posso reajustar o preço? Não, tá? É o valor que você pagou. Ele, se não teve nenhuma benfeitoria, ele vai continuar aqui até que a legislação, né, que saia uma legislação que admita que se faça correção desse bem. Então, até que saia uma legislação, não se corrige geralmente os bens na declaração do imposto de renda, a não ser que você agregou alguma coisa a ele. Vamos para o terceiro bem, é uma casa, né? É um bem imóvel, uma casa localizada no Brasil, o número do IPTU, né? A data da aquisição, 1 de 4 de 2022, né? E aqui fala, uma casa de 102 metros quadrados, adquiridas em 1 de 4 de 2022, né? Pelo valor de 150 mil reais, de João Monteiro da Silva. IPTU número tal, endereço tal, né? Matrícula no registro de imóveis, financiada através da Caixa Econômica Federal, sendo 30 mil de entrada, né, e 120 parcelas de 2 mil, sendo 20 parcelas pagas até 31 de 12 de 2023, e um saldo devedor de 200 mil. Tá? Aqui, o que a gente tem que informar aqui? Né? A discriminação, o endereço do imóvel, a área do imóvel, que é 102 metros quadrados, está registrado no cartório, sim, matrícula do cartório, no registro de imóvel de Alfenas, tá? E esses 46 mil aqui, como que a gente chegou nos 46 mil, tá? Se ela foi adquirida em 1 de 4 de 2022, então em 2022 a gente já tinha ela. Quanto que a gente pagou? A gente pagou uma entrada de 30 mil, tá? Mais 16 mil, que são 8 parcelas que foram pagas em 2022, até 31 de 12 de 2022. Então dá um valor de 46 mil. Tá? Depois, em 2023, a gente pagou mais 12 parcelas de 2 mil, que dá 24 mil reais. Somando 46 com 24, vão dar 70 mil. Então, a situação em 31 de 12 de 2023 é 70 mil reais. É o valor que você já pagou da casa até 31 de 12 de 2023. Né? Lembrando que é regime de caixa. Ok? Vou colocar em dívida? Não. Tá, mas eu tenho um saldo devedor de 200 mil. Não interessa. O interessa é o que você já pagou. Financiamento vinculado a bem, você não informa dívidas e ônus. Ok? O outro bem, tá? A gente tem aqui o bem de número 4, uma caminhonete Hilux, 0 km,
né, adquirida através do sorteio Subnascap, no valor de R$ 300.000 em 8/3/2023. Então, a gente vai preencher bens móveis, veículo, automotor, no Brasil, número do Renavan, tá? A discriminação, repete a discriminação. Quando você adquiriu? Em 31/2/2022, você tinha esse bem? Não, ele foi adquirido em 8/3/2023. Então, qual que é o valor, né, que o bem está para você, que o título de capitalização lá declarou, que o prêmio valia R$ 300.000. Então, a situação em 31/2/2023 é R$ 300.000. Lembrando que o ano que vem, se você ainda tiver com ela, você vai continuar declarando, né? E aí, em 31/2/2023 vai ser 300, em 31/2/2024 vai ser 300 também, tá? E você não vai informar mais como rendimento. Só no ano de 2023 que você informou como rendimento, porque você recebeu ela em 2023. Mas na declaração de bem, se você não vender, você tem que continuar informando esse bem. Outro bem que a gente tem, tá? 100 ações da Petrobras adquirida em 20/3/2020 pelo valor de R$ 1.200, tá? Código da negociação 1234, isso aqui a gente negociou em bolsa. Então, o que a gente tem aqui? E tem o código 3, né? Isso é uma participação societária, você é sócio. Quando a gente compra uma ação da empresa, a gente é sócio da empresa, né? Mesmo que a gente tenha uma parcela minúscula da empresa, mas a gente é sócio, né? O código 1, ações listadas na bolsa, que a Petrobras está na bolsa de valores. O titular que comprou, né, localizada no Brasil, essa empresa, CNPJ da empresa, 100 ações, né, da Petrobras, adquiridas em 20/3/2020, pelo valor de R$ 1.200. Tá? Negociada em bolsa, sim. Então, quando você compra na bolsa de valores, tem um código de negociação. Tá? Situação em 31/2/2022, 1.200. Situação em 31/2/2023, 1.200. Ó, Evaldo, mas essa ação já valorizou. Uma ação da Petrobras hoje está valendo mais de R$ 50, né? 100 ações vai passar de R$ 5.000, tá? Mas a ação, né, você não pode atualizar. Você vai só apurar ganho de capital quando você vender, né? Referente a essa ação, quando você vender, se você vender por um valor superior que você comprou. Se você não negociou essa ação, ela vai ficando pelo valor de fato, o valor que você adquiriu. 0,1 criptomoeda tipo Bitcoin, adquirida em 23/3/2018, pelo valor de R$ 3.000. CNPJ do custodiante. 03 360 305 01 04. Então aqui a gente tem um grupo aqui de criptoativos, né? Tem o código da Bitcoin, né? Põe do titular, que é o próprio, né? E aqui pergunta: é autocustodiante? Né? O que significa isso? É, a criptomoeda, né? Ela é um título, né, digital, tá? Que pode ser comprado e guardado por você, por exemplo, no seu computador, né? Ou num pendrive, ou numa outra mídia digital, tá? E aí, quando você compra, né, você pode ser o custodiante dela, você pode guardar aquela criptomoeda, tá? Ou você pode comprar através de um banco, de uma corretora, né? Essa criptomoeda. Então, o custodiante, quem vai ficar responsável por guardar aquela criptomoeda, vai ser o banco ou a corretora que vai guardar aquela criptomoeda. Entendeu? Então, por isso que aqui você tem que marcar. Custodiante é você ou um banco, uma corretora de valores, tá? Nesse caso aqui, o custodiante é uma corretora, tá? Então, você não é autocustodiante, tá? Então, sendo CNPJ da corretora, né? E o valor aqui é uma criptomoeda que foi adquirida em 2018, né? 0,1, né? Criptomoeda. A criptomoeda, como é renda variável, é igual à ação, né? Ela é variável, ela é volátil. Então, você tem que declarar o valor que você pagou, né? Então, em 31/12/2022, ela vai manter os 3.000 e 31/2/2023 manter os 3.000, né? Aí fala, Evaldo, um Bitcoin hoje tá valendo R$ 350.000, né? Não interessa, tá? Então, aqui valeria a tua
a tua criptomoeda hoje estaria valendo 35 mil reais, né? É 0,1 criptomoeda que você tem. Não interessa. Você pagou 3 mil, você não pode reajustar. Só quando você vender e se vender com lucro, né? Você vai fazer a apuração do ganho de capital sobre a criptomoeda. E tem um programa próprio que faz esse cálculo. Nós temos outros bens aqui, né? Que é o quadro 4 da folha número 2. Lembra que eu falei da poupança, que ela era um bem e era um rendimento ao mesmo tempo? É como se fosse um imóvel que você tinha de aluguel, né? Uma casa, um terreno. Então tá aqui, tá? O teu bem, né, é a poupança. O rendimento a gente já informou lá em rendimentos isentos, tá? Então aqui aplicação investimento, depósito em conta poupança do titular, localizado no Brasil, o CNPJ, né, do banco onde tem essa poupança, né? Os dados da conta, né? E também os valores. Em 31 de 12 de 2022 eu tinha 10 mil, em 31 de 12 de 2023 eu tenho 15 mil. Esse é o bem que eu tenho, tá? Que me gerou um rendimento de R$ 1.000, mas ele já foi informado lá nos rendimentos isentos, ok? Nós temos também, no quadro 5 do comprovante bancário 2, a gente tem aplicação em fundo de investimento, ok? Então a gente vai aqui em fundos, fundo de investimentos, né? Titular, localização Brasil, CNPJ do fundo, tá? Fundo de investimento da Caixa Econômica Federal. Em 31 de 12 de 2022, 70 mil. Em 31 de 12 de 2023, 80 mil. Esse é o meu bem. Eu tenho um bem, né, em 31 de 2 de 2023 que vale 80 mil, que me gerou um rendimento de 5 mil, que no caso de fundo de investimento está sujeito a tributação exclusiva, que foi informado lá em rendimentos sujeito a tributação exclusiva. Tá? Então, uma aplicação financeira, ela aparece em dois lugares nessa declaração. O saldo aparece em bens e o rendimento nos rendimentos, de acordo com o tipo de rendimento, isento ou tributado exclusivamente na fonte. Ok? Nós temos outro bem que é o saldo na conta corrente, né? Então aqui tem o item o grupo 6, né? O saldo da conta corrente está na página 2, no quadro 6. O saldo em conta corrente, o depósito à vista, numerado, depósito em conta corrente do titular, o código do banco, a discriminação, conta corrente na Caixa Econômica Federal, aqui o banco, né, os dados do banco, e aqui a situação, os valores. Em 31 de 2 de 2022 eu tinha R$ 1.000, em 31 de 2 de 2023 eu tinha R$ 500. Ok? E aqui acabamos de preencher a declaração de bens e direitos. Tá? Aqui a gente tem um resumo, né, dessa declaração de bens e direitos. E aqui a gente tem aqui a evolução do patrimônio, né? Você vê que esse ganho aqui do SUME nas da CAP Max aqui, rendeu aqui R$ 300 mil de rendimento tributário exclusivo na fonte. E alterou bem o patrimônio da pessoa aqui. Tá? Aqui dá para você ver a evolução patrimonial aqui da pessoa. Antes de ir para a dívida e ônus reais, né? Bens não altera a tributação. Bens não são tributados na declaração de imposto de renda. Só para a gente, em condições normais, os bens não são tributados, né? Por exemplo, um terreno você paga IPTU, um automóvel você paga PVA, tá? Mas isso são tributos municipais e estaduais, tá? Isso aqui é a declaração do imposto de renda. Não tem nada a ver com os tributos estaduais e municipais. Então a gente vê que ter bem, você não paga imposto de renda, somente o rendimento que, porventura, esses bens gerarem. Então, é um caso de aplicação financeira, um aluguel que você tenha. Ok? Então, as pessoas se preocupam, eu vou ganhar na loteria e vou pagar imposto. Não. Quando a gente ganha na loteria, você ganhou na Mega Sena, aí, por um pouco você ganhou 20 milhões. Tá? Isso já vem tributado da Caixa. A Caixa já tributa exclusivamente na fonte, né? Como a gente já viu aí orientações. Tá? Se você colocar na conta corrente, aquilo ali não vai valorizar, né? Mas você também vai pagar imposto. Você vai pagar imposto se você aplicar, mas somente sobre o rendimento. A gente viu ali que a gente não paga
imposto sobre o bem, né? Somente a parcela que rende, né? Então, só o rendimento desse dinheiro que você ganhou na Mega Sena é que vai ser tributado, se você aplicar num fundo de investimento. Se você aplicar na poupança, tem um limite lá na poupança que ele não é tributado, ok? Que ele é rendimento isento. E aí, a dívidas e ônus reais, né? Vou passar por essa parte da declaração só para vocês verem, né? Dívidas e ônus reais, tá? Só para firmar aqui, de novo, repetir. Deverá ser informado apenas empréstimo, sem vínculo a bens e direitos. Então, dívidas e ônus que não está vinculada a um bem nenhum, por exemplo, se você tirou um dinheiro, crédito consignado, e aí você não comprou nada com aquele dinheiro, você foi viajar ou pagou despesa com alguma doença, alguma cirurgia que você fez, isso aqui não está vinculado a bem nenhum, tá? Aí você colocaria aqui, tá? Agora, como a gente tem dívida, por exemplo, de financiamento de carro, mas está vinculado ao bem, então é um financiamento, não é uma dívida, ok? Aí você coloca lá em bens e direitos. Só para vocês entenderem a diferença aí do que é financiamento e dívidas. Na declaração, sempre que você precisar, tem o ícone aqui, ó, para você verificar a pendência. Geralmente, a gente verifica no final da declaração, para ver se a gente deixou de preencher algum campo obrigatório da declaração. Então, tem esse Vzinho aqui, ele também está aqui no menu lateral aqui, tá? E você digitando aqui, ele vai mostrar para você as pendências da declaração. E aqui, ele vai mostrar as pendências. Então, para corrigir o erro ou aviso, clique na respectiva descrição. O programa mostrará o campo a ser corrigido. Então, quando você clica na pendência, aqui, ó, ele te leva para o campo, lá para o quadro e o campo que está errado, ok? Aqui está campo indicativo de título eleitor não informado, tá? E aqui tem um índice aqui que fala, ó, não impede a gravação da declaração para entrega na Receita Federal. Quando tem um ícone amarelo, ele não impede. Então, essa falta de título não impede a geração da declaração para entrega na Receita. Quando tem vermelho, aqui, ó, informações bancárias não preenchidas, tá? Porque ele tem restituição e não foi informada ainda qual conta vai a restituição. Então, um campo para isso, tá? E aí isso impede. Como é que vai? A restituição só é paga pela Receita em conta bancária, seja ela poupança ou seja ela conta corrente. Nunca conta salário. Aquela conta que é salário, que você não consegue movimentá-la, fazer depósito, fazer movimentação, né? Que é só específica para você depositar o salário e retirar, naquela que a empresa abre, você não tem acesso a muitos serviços daquela conta, essa não serve, tá? Ah, Evaldo, e se a pessoa tiver uma conta salário, como é que faz? Ele vai ter que abrir uma conta poupança, que é gratuita, né? E a conta poupança é feito o depósito da restituição. E aí, no menu lateral aqui, a gente tem um campo aqui que é o resumo da declaração, tá? Quando você clica nele, vai ter três itens aqui, tá? Rendimentos tributáveis e deduções, cálculo do imposto e outras informações. E aí vem rendimentos tributáveis e deduções. Você clicou aí, ele vai te mostrar aqui na sua declaração os rendimentos de pessoas jurídicas, né? O total que você recebeu, se tivesse outros rendimentos, ia totalizar aqui, e as deduções, né? Nós tivemos 20 mil de despesa com previdência, nós tivemos um dependente, então 2.275, esse valor é fixo, não sujeito à comprovação do gasto, né? Despesa com instrução, lembra que você informou lá 15 mil, só que é limitado a 3.561,50 por ano, tá? É um valor baixo? Mas isso é previsão legal, tá? Isso aí para mudar, quem tem que mudar é o Congresso Nacional, tá? Despesas médicas não tem limite, né? Então, o que você gastou realmente
ele pode ser deduzido. Então, despesa médica abrange tudo, né? Plano de saúde, médico, dentista, né? E outras despesas. Então, no total aqui, essa pessoa teve a dedução de 40.436,58 referente às despesas, às deduções que ele teve, que pode ser dedutível da declaração no modelo completo. Depois a gente tem aqui o cálculo do imposto. No cálculo do imposto, a gente tem aqui a base de cálculo, né, que é o rendimento tributável menos as deduções. A gente tem o imposto de renda devido, nesse aqui que calcula os 6%, se você pode doar para o fundo da criança e adolescente, para o fundo do idoso, e aqui tem o que a gente doou para o fundo da criança e para o fundo do idoso somados, 679,36, e aqui o imposto devido depois da doação. Foi deduzido 679, o imposto devido foi de 10.643, né? Numa alíquota efetiva de 8,86%. Aqui tem o imposto retido, 18 mil. Se você teve um imposto retido de 18 mil e teve um devido calculado pelo ajuste, né? Por isso que existe o ajuste, por 10.643, você vai ter uma restituição de R$ 7.356,55. E aqui é onde a gente presta informações bancárias, né? E aqui você tem a opção de informar uma conta corrente, uma conta poupança, uma conta pagamento. Ou então Pix, tá? O interessante é que você informe Pix, que quem informa que vai receber restituição por Pix, né, tem prevalência sobre os demais casos, né? Como o Sérgio falou ontem na apresentação dele. E tomar cuidado que na opção de restituição por Pix, a chave será o CPF. Você não pode escolher a chave. Então você tem que confirmar com a pessoa se ela quer realmente receber por Pix, né? E se ele tem conta na qual a chave é o CPF. Tá ok? Então, porque vai para aquela conta que ele tenha, que a chave seja o CPF. Se ele não tiver conta que a chave seja o CPF, ele vai ter que mudar a conta ou optar por receber pela conta corrente ou conta poupança. Certinho? Não tem opção de você colocar e-mail ou número de telefone para a chave Pix, tá? Ele já é automático. Uma vez que você escolhe a chave Pix, ele já manda para a conta na qual a chave é o CPF. Outras informações. Nas outras informações, ele te informa basicamente, né, os teus bens e direitos em 2022, bens e direitos em 2023, né, dívidas porventura você tenha, tá? Os rendimentos isentos que você teve, R$ 1.000, rendimento sujeito à tributação exclusiva, 314, né? Isso aqui é título de informação, são coisas que não alteram a tua declaração, tá? Ela não interfere na tua declaração, são as demais informações. A gente viu com o Sérgio ontem ele falando sobre isso. E depois disso, né, não é para vocês fazerem, né, entregar a declaração, seja no CPF de vocês ou nesse CPF fake, né, essa parte aqui vocês vão fazer somente quando vocês estiverem preenchendo a declaração de verdade, de alguém que tenha os dados corretos, né, e que você vá fazer a declaração, seja um parente seu, seja um amigo, né, que vocês podem fazer a declaração do imposto de renda, né, nunca entregar a declaração com dados falsos, ok? E aí, né, se a gente fosse entregar, a gente ia clicar aqui, embaixo, tá? Entregar declaração. É o que eu falei, não faça isso, né, se não for uma declaração verdadeira, tá? E quando você digita para entregar a declaração, ele te dá essa mensagem aqui, ó. Este arquivo foi transmitido com sucesso, né? O recibo de entrega via internet está disponível no seu computador junto com o arquivo transmitido. Para imprimi-lo, acione a opção correspondente no programa gerador do seu arquivo. A função impressão do recibo, bem como outras relativas a essa declaração, pode ser acessada na aba Transmitida, da página inicial do programa, desse programa aqui. A impressão do recibo como prova da entrega da declaração é fundamental. Deseja imprimir agora? A gente orienta sempre que você abre o programa, né, que faça uma breve, né, verificação do recibo, né, com relação àquilo que você viu na declaração, tá?
E aí você marca que sim, né? E ele vai abrir o recibo. Ele vai te perguntar se você quer que salva ou que imprime em PDF, né? E aí ele vai abrir esse recibo, tá? E aqui tem um recibo, né, do exercício 2024, ano calendário 2023, né? Recibo de entrega de ajuste anual, né? Porque poderia ser final de espólio ou saída definitiva, né? Se a gente viu lá no começo. Opção pelas deduções legais, né? É uma declaração modelo completo, né? E a declaração original. Se fosse retificadora, ele ia falar que era retificadora e qual que era a ordem daquela retificadora. 1, 2, 3, 4. Tá? A identificação do contribuinte, telefone, os dados, o endereço, né? Total de rendimentos tributáveis, imposto de renda devido, imposto de renda a restituir, né? Não tem imposto a pagar, né? Não tem imposto a pagar em ganho de capital, tá? E aqui põe, ó, restituição, crédito solicitado na chave Pix, CPF do titular da declaração. Aqui tem o recibo, né? É, isso aqui é uma autenticação da Receita, né? Que foi transmitido dia 2/4 de 2024, né? O relógio está um pouquinho adiantado aqui, às 20h25, né? E o número, um código de verificação aqui, tá? Então, esse é o recibo da declaração do imposto de renda. Rolando aqui, né, o menu lateral, né, que é aquele que a gente fala que a gente sempre usa, né? A gente vai ter que imprimir aqui. Lembra que a gente fez doação para o fundo da criança e do adolescente e para o fundo do idoso, tá? A gente tem que fazer, imprimir o DARF para pagar, tá? Esse DARF tem que ser pago até 31, no caso desse ano, até 31 de maio, tá ok? Não pode deixar passar de 31 de maio. Na cidade onde tem feriado municipal, dia 31 de maio, tá? Não pode pagar, deixar para pagar dia 31 de maio. Tem que deixar para pagar dia 30, tá ok? Porque o feriado bancário, você tem que antecipar o pagamento, tá ok? Então a gente vem aqui em DARF da doação diretamente na declaração, né? Ele vai abrir essa aba aqui, você escolhe declarações que já foram transmitidas, tá? E aí você escolhe de quem que você quer transmitir. Quando você tiver transmitido de várias pessoas, vai aparecer o nome de vários contribuintes aqui, de vários clientes seu, tá? E você dá a opção OK, visualizar e OK. E aí ele vai abrir aqui, tá? Aqui é a doação, né? Para o fundo da criança e do adolescente, né? Aqui o nome da pessoa, 31/12/2023, vencimento, que é o período de apuração, né? O fechamento do ano, vencimento 31/5/2024, como eu falei, né? Só pode pagar até 31/5/2024, e aqui fala, caso seja feriado local, antecipe o pagamento. Tá? Valor de 339. Ele pode ser, aqui fala que você doou, né, para criança e adolescente, para a cidade de Boa Esperança, o CNPJ do fundo, tá? Esse dinheiro vai para o fundo, né? Pode se pagar com código de barra ou com chave Pix, ok? Lembrando que isso aqui não pode ser por opção por débito em conta. O imposto a pagar ele pode ser débito em conta. A doação não pode. E não pode parcelar também, tá? Porque o imposto de renda pode ser parcelado. Quem tem imposto a pagar, a gente vai ver logo à frente. A mesma coisa para doação diretamente na declaração da pessoa idosa, né? O DARF é igual, né? Mesmo valor, tá? E aí a gente vai ensinar agora como que retifica uma declaração, tá? Vamos, nessa situação hipotética, né? A declaração que a gente acabou de transmitir, né? A gente viu um erro, né? A pessoa viu um erro e falou que não, eu tive mais despesa, eu tenho que informar mais despesa, ou o valor do rendimento eu tive outra fonte pagadora, eu tenho que informar, né? Ou a declaração caiu em malha, alguma coisa. Então, como que retifica, né? A declaração está fechada, as declarações, né? Você entra no programa, né? E tem a opção aqui retificar. Você só consegue retificar uma declaração que já foi transmitida, tá? Se você está preenchendo uma declaração e não transmitiu, a qualquer momento você pode voltar a preencher aquela declaração. No caso de retificar, é uma declaração que já foi entregue, já tem o recibo, ok? Aí você abre essa aba
de retificar e ele vai te mostrar as declarações que constam no seu computador e que já foram transmitidas. Tá? Você escolhe a declaração, né? E vai abrir a declaração. E aí você vai fazer a correção que você quiser, né? Navegando pelas abas, né? Pelos quadros da declaração, e você vai corrigir o que tem que ser corrigido. Não precisa passar por todas. Você vai entrar só naquele local aonde você quer fazer a correção. Ok? E agora, como eu falei, você só consegue retificar uma declaração que já foi transmitida. A outra opção, quando você não transmitiu, é você entrar de novo na declaração. Por exemplo, você começou a preencher, faltou um documento da pessoa. Você fecha aquela declaração e vai preencher outra, tá? Aí, quando chegar aquele documento, você volta a preencher aquela declaração. Lógico que é uma declaração que não foi entregue ainda, tá? Você vai aqui, abre o programa, vai em preenchimento, tá? E vai aparecer todas as declarações que estão na situação de completar o preenchimento ainda, não foram transmitidas, tá? Uma declaração que já foi transmitida, você vai ter que retificar, ok? A diferença entre você voltar a preencher uma declaração quando ela não foi transmitida ainda. E quando você já transmitiu, você tem que optar por uma retificadora. Aí você abre a declaração e continua o preenchimento da declaração. Terminado essa parte de preenchimento, tudo da declaração, a gente vai simular aqui um caso que a gente viu, né, que aquela declaração deu o imposto a restituir. Agora, só para vocês verem, né, a diferença que tem quando dá uma declaração com imposto a pagar. Então, a gente vai só simular, tá? Faz de conta que a gente não transmitiu aquela declaração, a gente vai fazer uma alteração, uma breve alteração na declaração para ela dar imposto a pagar, ok? Então, o que eu fiz aqui? Aqui o imposto retido na fonte, né, na situação normal, estava 18 mil. Eu coloquei 5. O que eu fiz? Eu diminuí o imposto que ela tinha pago, né? E aí vai dar imposto a pagar. Veja aqui, eu diminuí para 5 e aqui deu o imposto a pagar de 5.864 se for pelas deduções legais. E se for pelo desconto simplificado, vai dar mais de 12 mil, ok? Veja que, como eu diminuí o imposto que ele já tinha pago, ele vai ter que pagar aqui. Em vez de ter restituição, ele vai ter que pagar. Mas a tributação efetiva não alterou, porque os dados são iguais. O que ele recebeu é igual, o que ele pagou de despesa é igual. Então, só mudei aqui o imposto retido na fonte. Então, durante o ano, ele teve um imposto retido menor. Só para simular, tá, gente? Eu estou fazendo isso só para simular, para vocês verem como que funciona uma declaração quando dá imposto a pagar, tá? Então, a gente vai lá no cálculo do imposto, só para vocês verem lá, tá? O preenchimento da declaração foi igual, tá? Só diminuir o imposto que foi retido, né? Porque aí deu um imposto a pagar. E aqui, ao invés de todos os dados aqui, ó, de doação, o imposto devido, tudo deu igual, tá? A alíquota efetiva, tá? Só que em vez de apagar, a restituir, ele vai ter a pagar porque ele pagou pouco durante um ano calendário, tá? Então aqui a gente vai, né? Você pode pagar de 1 a 8 cotas o imposto de renda devido, a pagar na declaração, né? E aqui tem a opção aqui do parcelamento, e de 1 a 8 cotas. Tá? Vencida uma em 31 de maio e as demais no último dia útil de cada mês subsequente até dezembro, ok? Aqui, se fosse uma cota, era 5.643, né? A gente vai alterar para 8 cotas, né? E vai dar um valor de R$ 705 cada cota, tá? E aqui ele dá uma informação que o imposto de valor igual ou superior a 100 poderá ser pago em até 8 cotas, desde que as cotas não sejam inferiores a R$ 50. Então, a cota mínima é R$ 50. Tá? E tem a opção de débito automático, sim ou não. Tá? A gente sempre orienta que se a pessoa tem conta bancária, que faça débito automático, porque aí não precisa ficar calculando as cotas, porque sobre as cotas não tem multa, mas vai ter a taxa Selic, vai ser corrigida pela Selic. Assim como a restituição, quando a pessoa recebe, é corrigida pela taxa Selic a partir do mês seguinte, né, de entrega da declaração, final da declaração, que é junho, né, a restituição é corrigida. As parcelas do imposto de renda também são corrigidas. O que ele paga até 31 de maio não tem correção, a partir
de junho já vai ter a correção da taxa Selic. Então, a gente orienta a não tirar todas as cotas, se a pessoa não quiser débito automático, todas as cotas no mês de entrega da declaração. Você vai tirar só a primeira cota, se não for débito automático. E as demais tem que tirar dentro do mês. Aí abre o programa e tira que ele já faz a correção daquela cota pela Selic, né? Mas o melhor é débito automático. E se a pessoa entregar a declaração até 10/5, 10 de maio de 2024, ela pode optar por débito em conta, inclusive da primeira cota. Se for a partir de 10 de maio, ele pode optar a partir da segunda cota, desde que esteja dentro do prazo, né, de entrega da declaração, que é 31 de maio. Ok? E aí, se você optou pelo débito automático, você tem que informar onde que você quer que debita o teu imposto de renda. E aí você vai prestar informações da conta, né, onde você quer que debita esse imposto de renda. Vai digitar o banco, a agência, sem o verificador, a conta para débito, o número principal mais o dígito verificador. Tá? E tem assim, se você já tiver cadastrado alguma conta da pessoa aqui, né, informou lá na declaração de bens alguma conta, já vai ter ela pré-cadastrada aqui, tá ok? E se você optar por imprimir o DARF, tá? Então você vem aqui, DARF do imposto de renda, tá? Escolhe, né, de qual vencimento que você quer, qual cota que você quer, né? Qual das 8 cotas que você quer. Se você clicar aqui para baixo, vai abrir todas as 8 cotas, né, que a gente optou, né? E aqui fala, né? A gente está no mês de abril, né? E a gente tem o prazo, né, para pagar a primeira cota até 31 de maio, que é o prazo que vence a entrega da declaração. Digitou OK, tá? Ele vai abrir o DARF, né? Parecido com o DARF lá da doação. Então vai ter aqui o período de aprovação 31/2/2023, vencimento 31/5/2024, né? Mesmo orientação aqui, observação, caso seja feriado, né? Local, antecipe o pagamento, imposto de renda de 2024, o valor, né? Aqui ele fala imposto de renda, né? Primeira cota de 2024, o valor total, e aqui pode pagar com código de barra ou com a chave Pix. Aqui a gente vai falar sobre dúvida, como tirar dúvidas sobre a declaração, né? Então, se você tem dúvida, alguma dúvida sobre a declaração, a gente tem alguns locais que a gente tira dúvidas sobre a declaração. Um deles é Pergunte para o Léo, que é um chatbot. A gente tem o Fale Conosco, que é um formulário eletrônico, onde você digita a sua dúvida e a Receita te responde depois via e-mail. Tá? Você vai preencher um formulário eletrônico e depois a Receita responde para você via e-mail. E a gente tem um Perguntão, que é um manual onde tem separado por assuntos e tem a pergunta, né, em linguagem mais usual da gente, mais próxima da gente, né, meros mortais, aonde tem a pergunta e também tem a resposta. E o interessante é que, além da resposta, tem a base legal, né, que se você quiser aprofundar naquele assunto para saber por que aquilo é assim, né, você pode, além da resposta, tem a base legal. E, inclusive, né, se você conseguir enquadrar aquela dúvida no manual, né, do perguntão, né, você está embasado legalmente pela Receita. Então, aquilo ali tem força normativa, né? A Receita não pode decidir diferente do que está naquele perguntão, ok? E aqui, onde você acha o chatbot, que é o Pergunte para o Léo? Você abriu a página da Receita principal, o chatbot vai estar aqui embaixo, tá? Esse é um atendimento robotizado, tá? Você vai estar falando com a máquina, né, de inteligência artificial. Então, ele vai aprendendo com as perguntas que são feitas para ele, ok? Então, você clicou no Léo, né? Ele vai abrir aqui, tem um item, tem vários itens aqui, né, de dúvida. Tem por encomendas internacionais, né, aqueles casos de importação, acesso ao sistema aduaneiros, registro despachante aduaneiro, registro de ajudante despachante, DCTF Web, obrigatoriedade de imposto de renda e encerrar. Então, no caso do imposto de renda pessoa física, que é o nosso foco aqui, você digita 1 e começa a conversar com o robô, tá? Qualquer pergunta que você fizer relativa ao imposto de renda, ele vai te responder. A gente também tem o Fale Conosco,
que é o formulário eletrônico, que você vai formular uma pergunta, né, uma dúvida, e tem o perguntão, que é o manual, né? Ele tem a opção de online e tem a opção também em PDF, né? E onde que eu acho esses dois itens, né? Você abriu o site da Receita, né? Você rolou para baixo a tela ali, você vai achar imposto de renda, ok? Abrindo a página do imposto de renda, você vai clicar em mais serviços. E aqui você vai ter tanto o perguntão, tá? Quanto o Fale Conosco. E tem as perguntas mais frequentes. Essas perguntas mais frequentes, elas são mais simples. O perguntão é completo. Qualquer situação que você imaginar, tem nesse perguntão, né? E está separado por assunto, né? Prazo de entrega, obrigatoriedade, dependente, despesa com instrução, o que pode ser caracterizado como despesa médica. Então, assim, é uma gama, tem mais de 600 perguntas com respostas e com embasamento legal. E o interessante disso é que eu falei, tá? Qualquer pergunta dessa que você enquadre no seu caso real, tá? Ele tem força normativa. Então, a Receita não pode agir diferente daquilo que está no perguntão. Então, é até interessante, né? Quando você for tomar alguma atitude com relação ao preenchimento da declaração do seu cliente, que você guarde aquela pergunta, né? Junto com a documentação ali do teu cliente, porque aquilo ali serve de embasamento legal para que a Receita não haja de forma diferente. Ok? E também, né, está disponível dentro do site da Receita, tá, os municípios que possuem NAF, né, que são vocês, né? Então, quando você quiser procurar um NAF, né, você vai na página da Receita, né, no menu lateral aqui, que a gente chama o menu sanduíche, vai em canais de atendimento e vai presencial. Indo ali, você vai clicar no estado, né? No caso do nosso estado aqui, a gente vai escolher Minas Gerais e vai escolher o município, tá? Aí você escolhe o município, no nosso caso nós escolhemos a cidade de Machado, e na cidade de Machado, além de ter um ponto de atendimento da Receita Federal, né, que é um PAV, tem também um núcleo de apoio contábil e fiscal. E a gente clicando no ícone, a gente vai saber que não tem somente um, né? Mas a gente tem dois núcleos, né, de apoio contábil e fiscal. A gente tem o do SESEP e a gente tem do IF, do Instituto Federal. Então, assim, toda a relação de atendimento da Receita você vai achar nessas informações aqui no site da Receita Federal. Aqui eu vou terminando a apresentação, né? Quero agradecer, né, a presença de todos, né? E vamos dar continuidade aí que a gente vai responder as perguntas das principais dúvidas que foram postadas no chat. Boa noite a todos. Como foi relatado e apresentado pela Claudinha, meu nome é Sérgio, sou agente da Receita em Itajubá e também estou junto aqui da nossa equipe aqui nesse processo de levar um pouco de conhecimento nessa noite em especial com relação ao imposto de renda para os alunos do NAF, né? A gente fez a primeira apresentação, que ficou disponível na plataforma para vocês da parte teórica. Esse ano, especialmente, tivemos alterações na legislação, né? Essas alterações são bastante relevantes e algumas alterações também no programa. E agora, hoje, estamos tendo aí uma brilhante apresentação do Evaldo aí, trazendo na prática, né, como se lança, como se declara muitas situações. A Cláudia, quando voltar aí para o Evaldo, mas Evaldo, eu separei algumas perguntas aqui do chat, perguntas até que foram respondidas aqui pelos colegas que estão aqui atuando com a gente, mas eu gostaria de colocá-las aqui de modo que a gente possa debater um pouco sobre o questionamento, ok? Bom, Evaldo, eu separei aqui algumas perguntas que eu fui notando, e a gente consegue ver pelas perguntas que muitos alunos aqui presentes já atuam em escritório de contabilidade. Então, eles trazem muitas dúvidas de alguns clientes que eles têm no dia a dia. Mas a gente vai trabalhar em cima dessas questões. Grande parte das questões ali foi respondida pelos colegas, né?
mas eu vou passar aqui algumas que eu peguei. Eu vi que muitas dúvidas, Evaldo, estão relacionadas à questão dos bens e direitos com relação à alteração dos valores, né? Então, a primeira questão que eu destaquei aqui foi nesse sentido. Quando você tem um bem, no caso, uma casa, por exemplo, e ela está preenchida um determinado valor lá, estava preenchida em 31 de dezembro de 2023. O saldo que ela deve colocar em 31, ou melhor, estava preenchido em 31 de dezembro de 2022. O saldo que ela deve colocar em 31 de dezembro de 2023 tem que ser o mesmo? Se sim, por quê? E qual opção, em qual situação poderia ser alterado esse valor? Eu acho que essa é uma dúvida que muitos ficaram. Quando que se pode atualizar o valor do bem? Tá. Em condições normais, boa pergunta, Sérgio. Em condições normais, os bens não podem ser atualizados. Por exemplo, um carro, você comprou ele, você vai informar pelo valor que você pagou, seja ele à vista, seja ele financiado. Né? A gente viu lá como vai informando o valor da entrada e mais as prestações. Isso vale tanto para carro, quanto para consórcio e quanto para bem imóvel financiado. Tá? Então você vai agregando os valores que você vai pagando. Agora vamos supor um bem que já está quitado. Tá? Você comprou um bem quitado, que 31 de dezembro de 2022 já estava quitado, e você não fez nenhuma benfeitoria naquele bem. Né? Exemplo de uma casa, um apartamento. Se você não fez nenhuma benfeitoria, não se há previsão legal para fazer atualização do valor do bem. Tá? A isso que eu citei. A não ser que saia uma legislação, que isso é o Congresso que tem que mudar, que determine, né, ou deixe que os contribuintes façam a atualização de seus bens. Agora, em condições normais, os bens não são atualizados, a não ser que haja uma benfeitoria. Vamos supor que a pessoa fez uma ampliação do bem ou fez uma reforma no bem, melhorando, né, a qualidade do bem. Aquele valor gasto com as melhorias, ele pode incluir no valor do bem, tá? Para fins de atualização. Agora, atualizar só porque o bem houve uma valorização, né, por causa da condição de mercado, não pode ser atualizado. Ok. E outra questão também que sempre surge, o pessoal faz muita confusão com bem financiado, como lançar um bem financiado na declaração e como lançar um bem adquirido com empréstimo bancário. Você poderia falar das duas situações, quando você empresta um dinheiro do banco para você fazer uma obra e quando você financia o imóvel, ou seja, você está pagando através de um financiamento. Esse também eu acho que é uma dúvida que apareceu bastante aqui na questão dos bens financiados, e aí eu estou acrescentando uma dúvida com relação a dívidas e ônus. Tá. Veja bem, veja bem, ficou ruim. Toda vez que você tem um bem, você adquire um bem, que aquele bem está vinculado a um financiamento, tá? Seja uma casa, seja um carro, seja uma moto, ou a um consórcio, aquele bem, ele garante aquela dívida, ele é considerado não como uma dívida e ônus, mas é considerado, você tem que informar somente o que você pagou até aquela data. Ele não entra em dívidas e ônus reais. Então você comprou um carro, aquele carro ele está alienado a um banco ou uma financeira. Você financiou aquele carro. Aquele carro, você não vai informar o valor que você pagou lá nas colunas, né? Na discriminação ali você coloca, mas nas colunas você vai informar os valores que você vai pagando e somando ano a ano. Isso vale para qualquer tipo de bem. Agora, se você tira um empréstimo consignado e vai lá e compra um carro, e aquele carro não está alienado, aquele carro está no teu nome, está alienado, não está garantindo a dívida que você, aquele empréstimo que você pegou no banco.
Aí você vai jogar aquele empréstimo só em dívidas e ônus reais. Aí você vai ter que informar o valor que você já pagou lá. Tem um modelo e o banco já te fornece o modelo, informando só em dívidas. O carro você vai informar pelo valor que você pagou realmente para a pessoa, quando o carro não está como garantia e nem é objeto do financiamento, ok? Agora, se você pegou um dinheiro à parte e comprou um bem, mas não vinculou aquele empréstimo, aquele dinheiro que você pegou ao bem, né? Você não informa aquilo bem como financiado, você informa a dívida que você tem, em dívidas e ônus reais. Agora, quando o bem, um exemplo muito claro, consórcio, financiamento de casa pela Caixa Econômica Federal, né, e outros bancos, um carro que você financia pela financeira, você compra lá, dá uma entrada e está pagando as parcelas, e aquele carro fica garantindo aquela compra, né? Então, você vai informar só a entrada e as prestações que você pagou, ok? Muito bem. Outra pergunta aqui, Evaldo, com relação a dependentes, né? Beneficiário de plano de saúde. Beneficiário de plano de saúde pago pela empresa pode ser declarado? Ele pode entrar como dependente? Eu posso usar esse tipo esse pagamento para ser dedutível na declaração? Boa pergunta, Sérgio. A declaração do imposto de renda, como eu disse, o dependente na declaração do imposto de renda, para fins de imposto de renda, ele não é o mesmo sempre que é na tua empresa ou que é no plano de saúde, que são os mais comuns, né? Então, se é aquela pessoa, você paga o plano de saúde para ela e a tua empresa também paga uma parte, né, daquele plano de saúde, ela é dependente no plano de saúde. Como eu falei, tem as situações de dependentes, que são as mais comuns. Filhos, né, até 21 anos, ou universitário até 24, o cônjuge, né, pais e avós, desde que não receba acima de R$ 28.600 por ano, né, ele pode ser dependente, né, enteado, desde que você tenha a guarda, né, judicial, ou irmão, que você tenha a guarda, ou sobrinho, que você tenha a guarda, né? Neto que você tem a guarda, aí tem que ter a guarda judicial. Essas pessoas podem ser dependentes. Uma vez que você coloca aquela pessoa como dependente na sua declaração, você pode deduzir o plano de saúde dela. Se a declaração admitir ele como dependente, lá no campo de dependentes, aquela pessoa você pode deduzir o plano de saúde dela. Agora, vamos citar um exemplo que acontece muito. A pessoa tem um cônjuge, né, um esposo ou marido, e aquela pessoa é dependente no plano de saúde de um dos cônjuges, na empresa, tá? Só que aquele cônjuge que é dependente, ele tem rendimento próprio e faz declaração de imposto de renda, tá? Não tem como a pessoa que é titular do plano colocar aquele cônjuge na declaração dela para deduzir o plano de saúde, porque ela não pode colocar o cônjuge como dependente sem informar os rendimentos dele. Aí ela tem que informar os rendimentos dele. Aí, como soma, né, na maioria das vezes não é interessante, porque vai aumentar a tributação. Muitas vezes ela tinha restituição e se somar os rendimentos daquela pessoa que ela quer pôr como dependente, vai aumentar a tributação. Então, toda vez que você coloca uma pessoa como dependente, ela pode ser seu dependente, no caso de cônjuge, pode ser independente da idade, mas você tem que colocar todos os rendimentos que ela tem. E às vezes não é interessante. Na maioria das vezes não é interessante. Então, resumindo, para colocar a despesa com plano de saúde de alguém que é dependente na sua empresa, ela tem que constar como dependente na aba dependentes da sua declaração. Ela tem que ser admitida como dependente. Ok? Só Ok, dela ser dependente no plano de saúde, não pode deduzir na declaração sua. Ela tem que estar como dependente no imposto de renda. perfeito. Mais uma que eu separei aqui, diz respeito a rendimentos de pessoa física. Então, a pessoa tem um apartamento, esse apartamento é financiado, então nós já vimos aí na pergunta anterior como se declara um imóvel financiado, você já explicou. Porém, a dúvida que fica é o valor do aluguel. Como que ela lança isso? O valor do aluguel que ela recebe. O imóvel está alugado, ok? Como que ela lança esses valores? Preciso lançar os valores recebidos de aluguéis. Sim. Tá. A pessoa tem um bem, né?
e é que eu expliquei, e recebe aluguel, ela tem que tributar aquilo. Se o aluguel, quem paga ela é uma pessoa física, né? Se o locatário dela é uma pessoa física, ela tem que preencher mensalmente o Carnê-Leão e apurar o imposto sobre aquele rendimento mês a mês, se o rendimento for superior ao da tabela do imposto de renda, ok? Se for inferior, ela não precisa preencher, mas ela vai ter que jogar no final do ano no ajuste, tá? Rendimentos recebidos de pessoa física, mês a mês ali, para somar com os rendimentos dela, para apurar o ganho sobre aquele rendimento do aluguel, tá? Prestação que ela paga referente a esse imóvel, se ele for financiado. Pode deduzir do aluguel? Não. O que pode deduzir do aluguel é somente se o próprio proprietário pagar o IPTU e as despesas que ele gastar, porventura, com a imobiliária. Se ele pagar alguma taxa para a imobiliária, essas taxas da imobiliária também podem ser deduzidas, ok? E o IPTU só se o proprietário pagar. Se for o locatário pagar o IPTU, não tem desconto do IPTU. E o financiamento, ele não deduz do imposto de renda. Financiamento do imóvel que ele loca, não deduz do imposto de renda, ok? Se é essa a dúvida. Claríssimo. E aí, Evaldo, apesar de você já ter falado mais de uma vez, mas reforçando, inclusive isso já foi caso da gente atender vários contribuintes com relação ao Carnê-Leão. Carnê-Leão é obrigatório, né? Carnê-Leão, se o contribuinte estiver obrigado se incidir ali na obrigatoriedade de fazer o Carnê-Leão, é obrigatório, ou seja, ele não pode, eu não vou fazer, não vou pagar agora, eu pago o ano que vem. Não, né? Existe uma legislação específica que obriga o Carnê-Leão. Só complementando, Sérgio, Sim, com relação ao Carnê-Leão, né, são rendimentos recebidos de pessoa física, tá? sim, Se o pessoas aluguel, físicas. o locatário for uma pessoa jurídica, tá? Não é que a imobiliária é jurídica, não. A imobiliária não é isso. É quem está morando o contrato é com o locatário for uma pessoa jurídica. Quem ocupa o imóvel é uma pessoa jurídica. Se for uma pessoa jurídica, aí ele não está obrigado a fazer o Carnê-Leão. Agora, se o locatário, a pessoa que está ocupando o imóvel, é uma pessoa física, aí ele tem que fazer mensalmente apurar o imposto, através do Carnê-Leão. Correto. Em sendo jurídica, só completando, a jurídica está obrigada a fazer a retenção. Bom, seguindo aqui, uma outra pergunta que apareceu, Evaldo, foi com relação a rendimentos recebidos em processos judiciais. Então, quando o contribuinte recebe um processo, né, está com um processo na justiça lá e é contemplado e recebe aqueles valores. Pergunta: devo declarar? Se sim, onde eu informo isso? O banco não reteve nenhum imposto. Quer dizer, o contribuinte acha que não reteve, né? Mas a dúvida dele é como lança isso e não veio nenhuma informação de retenção de imposto para ele. Tá? Quando a pessoa saca o dinheiro no banco, tá? O banco informa sobre a natureza do rendimento. Se é isento, e a pessoa declara que ele é isento do imposto de renda quando ele tem alguma doença grave e é aposentado, ou o banco retém e informa para ele que foi retido. Ele dá um extrato no ato do saque ali do dinheiro referente a rendimentos atrasados. Então, geralmente, o banco presta essa informação. Se ele não prestar na hora, ele vai prestar na DIRF, e aí depois a pessoa pode ir ao banco que ele recebeu, né, através do aplicativo do banco ou pessoalmente, e solicitar esse comprovante, tá? A segunda coisa é, se ele recebeu judicial, existe um advogado que entrou para ele, e esse advogado tem que fornecer para ele o que nós chamamos de alvará judicial, que consta do processo judicial. Nesse alvará vai falar a natureza do rendimento e referente a quantos meses esse rendimento foi pago, né? Porque é um rendimento atrasado, né? Então, ele geralmente no processo, nesse alvará judicial, né, o banco não tem essa informação, quem tem é o processo judicial, é o advogado, então ele tem que procurar o advogado da ação e pedir o alvará judicial. Lá vai estar falando referente a quantos meses. Por quê?
Porque existe uma aba no programa do Imposto de Renda que chama Rendimentos Recebidos Acumuladamente. Nessa aba, ele vai informar esses rendimentos, informando o que foi retido, o que ele pagou de previdência social, se pagou, né? E o que foi pago de juros, que também vai estar nesse alvará judicial. Isso tudo vai ser destacado e vai ser dividido pelo número de meses. Isso é feito automático pelo sistema do imposto de renda, pelo programa. E aí vai verificar se ele está sujeito a complementar o imposto que foi retido, se foi retido ou não. Então depende do alvará judicial. É muito importante vocês, contabilistas, futuros contabilistas, a pedirem, quando houver ação judicial, o alvará judicial, tá? Nenhum processo é pago sem alvará judicial, então todos têm esse documento. Perfeito. E por último, Evaldo, uma pergunta aqui um pouco até bastante curiosa, a dúvida, quando você estava falando aí das doações, das destinações, uma das perguntas é, a doação é obrigatória? A destinação é obrigatória? Não é, né? Não Primeiro, é só pode ser obrigatória. feita quem faz a declaração do modelo completo, tá? Então, é um do pressuposto. Quando faz fora do prazo, também não pode fazer a doação, tá? Eu acho, né, pela lógica, mais do que obrigatório, né, Sérgio? Porque a gente reclama tanto, né, que a gente paga muito imposto, e esse imposto a gente não sabe para onde que vai. A gente sabe que vai para educação, para segurança, para saúde, mas a gente não decide para qual cidade, se vai mais para saúde, se vai mais para educação, se vai mais para segurança, né? E quando a gente faz essa doação, que não é doação, é uma destinação, você não vai tirar um tostão do seu bolso, né? Você vai diminuir o teu imposto a pagar, se você tiver imposto a pagar, e vai aumentar teu imposto a restituir, se tiver imposto a restituir. Então não sai nenhum centavo do teu bolso. E você passa a decidir e ver aonde o imposto que se você iria pagar e você está destinando para aquele fundo do seu município, que vai para a PAI, que vai para um Lar São Vicente para cuidar dos velhinhos, né, que vai para uma escola de futebol para tirar os meninos da rua. Então você está decidindo o imposto que você ia pagar, você está se passando para o lado do administrador, né, dos políticos que iriam destinar o teu tributo para onde eles achassem melhor, que poderia ser não o lugar que você queria. E você pode destinar para o seu município e fazer a fiscalização e mostrar para a população, ó, eu fiz essa boa ação, né? Porque você vai para o céu com o dinheiro dos outros, né? Que é o dinheiro que iria para o fundo normal dos impostos, que você já explicou muito bem ontem, para onde que vão os impostos. Então ele está tendo o poder de decidir, né? Para onde vai esse tributo. Então eu acho que é uma obrigação nossa. Eu todo ano eu faço a doação, né? E eu acho que é uma obrigação nossa, sim, né? E aí, muito mais que uma obrigação, é um direito nosso, né? Como cidadão, de escolher para onde vai parte do imposto que eu vou pagar, né? E parar de reclamar, né? Que a gente não pode decidir para onde que vai. Um verdadeiro exercício de cidadania. Sim, É isso, Evaldo. Mais uma vez, cidadania fiscal. queria parabenizar aí pela apresentação, muito esclarecedora, com bastante, muito enriquecida, com conhecimento vasto aí que você tem na área, e eu espero que todos aqui que puderam participar tenham usufruído aí desse conhecimento que foi repassado. Claudinha, passo para você. Muito obrigado pela presença de todos, né? E fico muito feliz de poder levar, né, esse conhecimento, né, para todo mundo. Obrigado. Estamos chegando ao fim. Para encerrar, né, já encerramos as perguntas e respostas. Agradecemos a participação de todos que aqui participaram efetivamente e de todos nesse evento. Agradecemos aos expositores, aos moderadores e esperamos contar com vocês em próximas ocasiões. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos. Mais uma vez mesmo, muito obrigado pelo evento de hoje.